Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia a todos. Bom dia. Que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas, no qual estamos aqui nessa manhã maravilhosa, com esse sol maravilhoso, né? Estamos aqui para aprender um pouquinho mais desse espiritual, porque a todo momento nós observamos que Deus nunca nos deixa só. A todo momento Ele envia embaixadores do mundo maior, Ele envia espíritos de inteligência luminífera para traçar caminho para a humanidade, à medida em que a humanidade vai se preparando. E como começa na evangelização infantil, né, e nós ainda estamos na evangelização infantil, parece que já somos adultos, né, mas ainda somos crianças em aprendizado. E quando chega na evangelização infantil, as crianças começam aprendendo que a primeira revelação de Deus para a humanidade é Moisés. Foi Moisés trazendo o marco dos 10 mandamentos, e os 10 mandamentos, ele ficou esquecido, né? Ele ficou no passado, ele ficou lá atrás. E eu tenho absoluta certeza, atrevo-me a dizer, se tem alguém aqui dentro que tem decorado os 10 mandamentos do primeiro ao 10º. Normalmente nós não sabemos, né? Sabemos alguns mandamentos salteados, mas vemos nesses mandamentos que há mais de 5.000 anos atrás, como é que esses espíritos já tinham uma inteligência tão adiantada que já se preocupavam com o destino da humanidade. E com Moisés não foi diferente. O 4º mandamento da lei mosaica nem pede o sacrifício para nós amarmos a nossa mãe e o nosso pai. Pede para nós honrarmos a nossa mãe e o nosso pai para termos mais tempo de vida na terra. Apesar de que aí fora os masoquistas estão sempre dizendo que o planeta não tem mais jeito, que o Brasil não tem mais solução, que é pai matando filho, filho matando pai, é traição, é roubo, é só desgraça. Parece que está tudo desregulado no planeta, parece que está tudo desregulado no país. Parece que para nós espíritas, quando falamos que o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho, falamos para alguém aí fora, as pessoas dizem para nós assim: ah, você é tão pessimista, né? Dizer que o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho, com roubo na política, com roubo aqui, roubo ali, e gato net, e gato na luz, e gato na água. Ninguém tem gato na luz, ninguém tem gato na água. Nós espíritas não fazemos nada disso, né? Nós espíritas respeitamos o trânsito. Eu falo para o meu filho, quando todo mundo vira espírita na hora que está numa via, né? Na hora que pega uma via, uma Dutra, uma Avenida Brasil, está a 120 km por hora, né? Mas quando chega perto da placa 90 km de fiscalização eletrônica, todo mundo vira espírita, né? Começam os carros a diminuir a velocidade, aí eu brinco com ele: ó, hora de ser espírita, a placa já está avisando, né? É a hora de ser espírita, porque nós temos leis e precisamos seguir as leis, né? As leis são divinas e leis terrenas. Justamente por nós não termos compreendido a primeira revelação de Deus para a humanidade, nós não poderíamos ficar desamparados. E depois de Moisés vieram os médiuns, os profetas, aqueles que hoje nós chamamos de médiuns, trazendo informações que, se a humanidade não amadurecesse no tempo oportuno, chegaria ao mundo, chegaria à Terra, um espírito encarnado que dividiria a história da religião, que dividiria a história do planeta Terra em duas partes, antes da manjedoura e depois da manjedoura. E fica muito claro para todos nós quando o Consolador prometido chega, porque Jesus passa a ser a segunda revelação de Deus para a humanidade. Mas nós também não compreendemos a primeira revelação, não compreendemos a segunda revelação, porque escolhemos quem? Na hora da pergunta, quem vocês escolhem? Quem nós escolhemos? Barrabás ou Jesus? E nós escolhemos Barrabás. Mas Jesus foi tão misericordioso conosco, foi tão bondoso,
E a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, o Consolador prometido por Ele, não foi invenção de nenhum homem, não foi nenhum homem que criou. Né? Muitas pessoas atribuem, falam, você é espírita de Allan Kardec? Não, eu sou espírita de Jesus, não sou espírita de Allan Kardec. Allan Kardec não criou o espiritismo, Allan Kardec não criou a doutrina espírita. Allan Kardec foi um desses espíritos, dessa pleiade de espíritos de inteligência de luz, que assumiu o compromisso de vir à Terra, assim como Jesus assumiu o compromisso com Deus de vir à Terra. O mundo espiritual, os espíritos demoraram aproximadamente 2000 anos para preparar o corpo perispiritual de Jesus, para que ele pudesse impactar-se na matéria e chegar até a Terra, para trazer os ensinamentos, visando sempre o futuro. Jesus sempre falava para o futuro. Ele não falava para aquele momento da humanidade, porque ele tinha conhecimento de que a humanidade ainda não tinha a mente eclodida, né? Eclodida 100% para o amor. Então ele vem trazendo informações lentas, amadurecendo as crianças, para que no momento oportuno chegasse então a terceira revelação de Deus para a humanidade. E a terceira revelação de Deus para a humanidade, meus irmãos, alguém está vindo a casa pela primeira vez? Alguém está vindo hoje aqui pela primeira vez? Tem algum irmão pela primeira vez? Não, né? Então todos nós já sabemos a origem da doutrina espírita, todos nós já sabemos a origem do Consolador prometido. Quando nós amamos alguém, quando nós gostamos de alguma pessoa, marido, mulher, esposa, amigo, seja quem for, nós olhamos nos olhos da pessoa e sabemos se ela está triste, se ela está feliz, e perguntamos a essa pessoa, você está bem? Você está triste? Está com um olhar tão tristonho? Não, estou pensativo, ou então estou triste sim, não, ou então estou muito feliz. E com Jesus não era diferente. Aqueles alunos, discípulos, apóstolos do Cristo, que estavam sempre com ele, principalmente Pedro, Tiago e João, que estavam sempre juntos com Jesus. João, que era o aluno mais jovem do Cristo, quando observa que Jesus estava muito triste, pergunta para ele, né, mestre, o que está acontecendo com você, que você está tão tristonho? E Jesus teve a oportunidade de dizer que estava chegando o momento da sua partida, estava chegando o momento que fariam todas as atrocidades com o Filho do Homem. Um daqueles que conviviam com Jesus ainda atreveu-se a dizer, de forma alguma, mestre, deixarei que nada aconteça contigo, estarei com você até o último momento. Aí Jesus diz para ele, né, porque Jesus naquela época, hoje nós temos scanner no computador para escanear foto, né? Mas naquela época não tinha scanner, mas Jesus escaneava o coração de cada um de nós. Ele escaneia o coração de cada um de nós, ele conhece o que se passa no coração de cada um de nós. E aí Jesus olha para ele e diz assim, tolo tu és, o galo cantará 3 vezes e tu me negarás. Não, mestre, de forma alguma eu negarei. Negará, você me negará 3 vezes. E nós estamos aí aprendendo a conhecer Jesus. Logo depois dessa passagem do Gólgota, do Morro da Caveira, em que Jesus sofre todas as atrocidades, por final uma flechada no coração, uma flechada no peito, né? Ainda assim ele foi misericordioso conosco, porque ele disse para nós que não nos deixaria órfãos. Isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Eu agora, no meio espírita, eu sou conhecido, outro dia eu cheguei num centro espírita e falaram assim, chegou o espírita pastor, chegou ele que é o pastor. Aí eu, ele que é o pastor, quem é o espírita pastor? Sou eu, porque eu só ando com a Bíblia, agora eu estou até com medo de andar com a Bíblia, eu não ando mais com a Bíblia na mão, eu deixei a Bíblia em casa, né? Aí eles já falam sempre isso, né? Chegou o espírita pastor, é ele que trouxeram para falar, né? O pastor. E aí nós vemos lá no Evangelho de João, né? E nós sabemos também que nenhum livro no planeta Terra tem a mensagem de Deus. Nenhum livro tem a palavra de Deus. Alguns irmãos atribuem a Bíblia como a palavra de Deus, mas nós sabemos que os livros são apenas lembretes divinos.
Porque todos nós sabemos aonde está escrita a lei de Deus. Todos nós sabemos. Coloquem a mão onde está escrita a lei de Deus. Todo mundo, mesmo com frio. Onde está escrita a lei de Deus? Ó, na nossa consciência, né? Na nossa consciência está escrita a lei de Deus. E quando Kardec interroga as entidades superiores, perguntando onde está escrita a lei de Deus, ele joga essa responsabilidade toda nas nossas costas, porque nós já temos condição de escolher para nós o que é bom e o que é ruim. Nós já temos condição de escolher o que é bom e o que é ruim. E eu pergunto sempre nas palestras, eu digo sempre que a dor, o sofrimento, nada mais é do que um presente. É um presente para nós, a dor e o sofrimento. Ah, Leão, sofrer é bom? Sofrer, a dor é bom? Quem é que nunca tomou bezetacil na vida? 1, 2 irmãs, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas nunca tomaram bezetacil. Parabéns para vocês, viu, irmão? Parabéns, porque a maioria aqui sabe que se vocês 6 que não tomaram bezetacil, perguntar a qualquer um aqui se gostou de tomar bezetacil, se gostaria de tomar outra injeção daquela, eu duvido que a pessoa vai dizer, ah, foi tão bom tomar bezetacil, olha, saí de lá, né, assim, né, porque foi muito bom. Porque bezetacil é uma injeção das mais dolorosas, né, mas é um antibiótico que vai trazer a cura para uma doença, que o meu filho gosta, né? Que vai trazer a cura para a doença, que vai trazer a cura para os nossos males. É um antibiótico, né? Um antibiótico barato e que normalmente nos postos de saúde está lá. Qualquer coisinha que a gente chega infecção, bezetacil, né? Dá com bezetacil em nós. Porque é um antibiótico de amplo aspecto, né? Vai pegar a bactéria gram-positiva e gram-negativa, e provavelmente vai sanar aquele mal que está atingindo o nosso corpo físico. E nós aguardamos então, meus irmãos, 19 séculos de sofrimento, 19 séculos de lágrimas, né? 19 séculos de ranger de dentes, até a chegada do Consolador prometido. Quando alguém me diz, quando algum colega fala assim para mim, você é muito pessimista, Leão, só você mesmo, espírita, para dizer que o Brasil vai melhorar, para dizer que o planeta vai melhorar. Você é muito pessimista, você está vivendo num mundo de fantasia. Eu falo, realmente, meu irmão, realmente, teve crise de riso, realmente, meu irmão. O Brasil não é coração do mundo, o Brasil não é pátria do Evangelho. Eu vou comprar uma passagem para você, que você vai ter toda a liberdade de viver. Hoje nós vamos falar de livre-arbítrio, né? Olha, estamos dando uma volta para falar de livre-arbítrio. Que você vai ter toda a liberdade de viver em outros países, conhecer outros países maravilhosos, né? Que as pessoas estão querendo, estão ficando lá porque amam esses países, né? Ah, você vai comprar passagem para mim, para onde? Para onde? Você quer sair do Brasil? Eu gostaria de sair do Brasil, porque aqui não tem mais jeito. Aqui no Brasil a política está todo mundo roubando, né? Aí eu falo, ainda brinco com a pessoa, você não entra na fila na frente de ninguém, né? Quando a gente está na fila do banco, que encontra um colega, disfarça, né? Oi, fulano, tudo bem? Então vou ficar aqui, tá? Já disfarça, já fica lá, vou ficar aqui, né? Enrola um pouquinho, né? A gente acaba esquecendo um pouco da honestidade e acaba infringindo a lei, furando a fila, né? Então, partindo desse princípio, eu sempre ofereço uma passagem para algum amigo, alguma amiga, quando reclama do Brasil. Quando eu tento explicar que o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho, que a pessoa se recusa a acreditar, eu digo assim, então eu vou comprar passagem para você. Para onde? Para onde? Para o Irã, para o Iraque, para o Iêmen, para a faixa de Gaza, para Jerusalém, para a África, para morar nesses lugares. Vai morar nesses lugares e você vai ver como é bom. Cada um está no país que merece estar. Cada um está no estado que merece estar. Cada um tem a família que merece estar, que merece ter. Jesus disse que é dentro da família que nós encontraríamos as dificuldades. Jesus disse que para segui-lo seria muito difícil, não seria fácil. Com ele seria difícil. Mas sem ele seria mais difícil ainda. Que ele é o caminho, a verdade e a vida.
E nesse tempo que nós aguardamos 19 séculos de sofrimento, 19 séculos de lágrimas, e agora nós estamos na era do amor, agora nós queremos o amor, agora nós queremos a paz, agora nós queremos que a limpeza seja feita, que o autoclave, a estufa, o esterilizador seja feito em todo o planeta. E isso está ocorrendo. A maior certeza que nós temos aqui na Terra, nós encarnados, qual é a maior certeza que nós temos? Vamos morrer. Que vamos morrer, que vamos desencarnar, que vamos deixar esse corpo físico. Isso é um fato. Isso vai ocorrer com todos nós. Ninguém aqui vai ficar para semente. Do pó viemos, conforme diz lá na Gênesis bíblica, e do pó voltaremos. Mesmo Moisés, quando escreveu isso na Gênesis bíblica, que do pó viemos e do pó voltaremos, sem ter conhecimento científico, e hoje a ciência diz que a composição física do corpo de todos os organismos do planeta Terra é a mesma. Ureia, creatinina, sódio, potássio, ferro, magnésio, é o composto de tudo que é matéria. Só existem 3 elementos no universo. Um elemento é matéria, material, que o espírito necessita para evoluir, e o outro elemento, o segundo elemento, é o espírito. E o terceiro elemento, quem é o terceiro elemento? Primeiro elemento, matéria, segundo elemento, espírito, e o terceiro elemento? Deus. Terceiro elemento é Deus. Só existe essa trindade, matéria, espírito e Deus. Certo? E nós já estamos na condição de espíritos, nós já estamos na condição de seres imortais, nós já passamos pelo reino mineral, já dormimos no reino mineral, já sonhamos no reino vegetal, já despertamos o amor no reino animal. Todo mundo se sensibiliza quando vê, quem tem cachorro em casa, ou gato, né? Ou vê documentário na televisão, quando vê que uma leoa, né, um animal tão feroz, um animal aparentemente tão agressivo, como é que ela trata com carinho o filhote, né? Passa a língua, limpa o filhote. Nós estamos vendo lá no futuro a mãe beijando o seu filho, a mãe com o seu filho nos braços, no colo, beijando. Por quê? Já passamos por todos esses reinos, já passamos do átomo primitivo até chegarmos ao arcanjo, até chegarmos à perfeição relativa. Mas para chegarmos na perfeição relativa, nós é que traçaremos o destino da nossa vida, o caminho da nossa vida. O homem não é nenhuma marionete, ele tem livre-arbítrio. Se ele não tivesse o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, ele seria um fantoche, uma marionete, né? Teria já o seu destino todo traçado. E Allan Kardec diz para nós, porque lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 14, explica para nós, no versículo 26 do capítulo 14, o motivo do Consolador prometido chegar. Quem é o Consolador prometido? A doutrina espírita. Nós poderíamos até, espíritas, nos sentir privilegiados, falar assim, eu sou espírita, né? Antigamente, há um tempo atrás, as pessoas tinham vergonha de abrir um livro espírita dentro da condução. Quem já passou do isenta sabe disso. Quem já passou do isenta sabe disso. Há uns anos atrás, 20, 30 anos atrás, a gente tinha vergonha de abrir o livro dos espíritos no trem, de abrir o livro dos espíritos no ônibus, de abrir o livro dos espíritos no avião. No avião nunca abri, porque eu nunca viajei de avião, né? Mas, né, quando eu comecei a vir aqui, nessa casa, eu falei para vocês, eu era chique, porque eu vinha de Gol, né? Eu vinha de Gol. Todo mundo lembra? Alguém lembra disso? Eu vinha de Gol, né? Grande ônibus lotado, né? Eu vinha de Gol para cá, era chique. Eu orava todos os dias aos espíritos, me ajudem, espíritos, a conseguir um carro, agora não tem mais desculpa. Aí meu filho falou, mas pai, é muito longe, mas agora não tem mais desculpa. Eles me deram esse presente e agora eu tenho que cumprir com a minha palavra. Aí meu amigo ainda falou ontem, mas é muito longe, mas eu estou indo por Jesus. Por Jesus vale a pena. Jesus andava quilômetros e quilômetros, não tinha carro para andar, né? Não tinha carroça para que ele pudesse andar, ele saía pregando de cidade em cidade,
andava quilômetros, nem tinha Adidas, nem tinha tênis bom para que ele pudesse andar, né? Andava naquele sol, naquele clima arenoso, e ele estava lá com suas pregações, trazendo informações luminíferas para a humanidade, né? Trazendo esperança, consolação para a humanidade. E aí, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, temos lá o motivo do Consolador prometido ter chegado, né? Jesus não pôde falar tudo. Por que ele não pôde falar tudo? Porque a nossa mentalidade não estava preparada para compreender tudo. E lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 14, 15, 16, 17, 18 e 19, Jesus diz para nós assim: se pedides alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amas, guarda os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai para que Ele envie outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas vós conheceis, porque habito em vós e estarei convosco. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. E damos um salto até o versículo 26, quando ele diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então prova aí que nós já ouvimos falar e ficou esquecido no passado. Então mais um lembrete divino precisava chegar à Terra. Qual é o lembrete divino que chegou à Terra? O Livro dos Espíritos, o organograma da doutrina espírita. A partir desse livro, um homem decidiu no ano de 1804, nasceu no ano de 1804, no mesmo ano em que Napoleão Bonaparte assumiu o reinado na França, que ele assumiu esse compromisso, Napoleão Bonaparte, de traçar um destino para a Europa, né? Mas ele acabou sucumbindo com o poder, com a força, e acabou ganhando tudo através da força. E nesse mesmo ano que Napoleão Bonaparte assume o reinado na França, em 1804, nasce Hippolyte Léon Denisard Rivaio, um homem que mudaria todo o destino da humanidade. Um homem que trouxe esse compromisso de Jesus, essa promessa de Jesus. Um homem que teve dúvida. Quando ele viu que o compromisso era de Jesus, ele falou assim: mas e se eu falhar com essa missão? O que vai acontecer? O Consolador prometido, então, não vai chegar para a Terra? E o que o Espírito da Verdade respondeu para ele? Se você falhar nessa missão, outro já está em seu lugar. Eu, pessoalmente, opinião minha, pessoalmente, acho que seria Leon Denis. Leon Denis. Meu nome é Leon Diniz. Meu nome é Leon Diniz. Eu brinco sempre lá no centro que eu frequento, quando eu desencarnar, para ninguém se sentir pomposo. Quando eu receber uma mensagem de Leon Diniz, falar: ih, olha, recebeu uma mensagem de Leon Denis. Não, não é Denis, não, é Diniz, lá dos Cabuís, lá de Nilópolis, lá da roça de Nilópolis. Né? Então a mensagem é dele, né, do Leon Denis. E já justamente foi para diferenciar a grandeza desses espíritos, né, do Leon Denis e Leon Diniz. Então eu acho que Leon Denis assumiria esse compromisso se Allan Kardec fracassasse. E Allan Kardec não fracassa. Ele traz o organograma da doutrina espírita, ele traz o Livro dos Espíritos, e para quem não sabe, né, mas eu acredito que todos nós sabemos, o Livro dos Espíritos se divide em quantas partes? Em quantas partes? Espíritas, o Livro dos Espíritos se divide em quantas partes? Em 4 partes, não é? A primeira parte do Livro dos Espíritos, Kardec trata das causas primárias, né? Primeira pergunta que ele faz: que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, ele não dá um atributo humano a Deus, né? Que é Deus? E os espíritos respondem de uma forma sintética: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E ele vai traçando aí, nessa primeira parte, sobre as causas primárias. A segunda parte, ele vem juntando
as questões e trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos. E a terceira parte, fechando quase com chave de ouro, não é, porque ainda não trouxe para a humanidade a consolação prometida por Jesus, a terceira parte trata das leis morais. E as leis morais, meus irmãos, nós temos aqui aproximadamente 12 leis morais. Na terceira parte, traz lá lei divina ou natural, lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade e a nossa, tema de hoje, lei de liberdade, que a lei de liberdade ela inicia na questão 825 e vai até 867. Depois ele trata da lei que vai nos levar ao reino dos céus, que é a lei de justiça, amor e caridade. E a última ele fecha com a perfeição moral, né? Da perfeição moral. Já a quarta parte, Allan Kardec não deixa nada a desejar, porque ele trata das esperanças e consolações. Só que as esperanças e consolações que ele trata é das esperanças e consolações terrestres e das esperanças e consolações depois dessa vida, né? O que nos aguarda? Então nós podemos dizer que o livro dos Espíritos são informações oriundas do mundo espiritual, né? Que trazem benefício, trazem felicidade para a humanidade. O livro dos Espíritos é uma bússola direcionadora. O livro dos Espíritos é uma chave que vai abrir qualquer porta. Mesmo que aquela chave não seja daquela porta, tenhamos certeza que vai abrir. Porque Allan Kardec, quando diz que esse livro passa a ser um organograma, a partir dele surgiram as outras obras, que nós chamamos de Pentateuco Kardeciano, que aqui também não está a palavra de Deus, aqui são lembretes divinos. A Bíblia é lembrete divino, o Alcorão é lembrete divino, porque tudo isso fica esquecido e a todo momento nós temos que ser lembrados. Muitas vezes nós precisamos da religião para aprender, precisamos da religião para praticar a caridade, né? Precisamos da religião para doar roupas, para doar alimentos, precisamos da religião para olhar o nosso próximo, precisamos da religião para descobrir que a religião ela está junto com a ciência. Por isso que a doutrina espírita é dividida em 3 partes. Filosofia, que é o caminho que mostra o homem de viver melhor, e a questão 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga as entidades superiores e pergunta aos espíritos qual o meio prático mais eficaz para sermos felizes nesse mundo e nos livrarmos dos vícios, das mazelas e das más inclinações. E a resposta foi: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Quem é que não tem o Livro dos Espíritos em casa? A irmã não tem? Então, tem aqui Livro dos Espíritos para vender? Então, hoje a irmã não sai sem o Livro dos Espíritos, tá bom? Não vai sair. Para ela chegar na casa dela, pesquisar o que Santo Agostinho falou. Aí, irmã, nós vamos saber o que Santo Agostinho falou, porque quando Kardec pergunta para os espíritos qual o meio prático mais eficaz de sermos felizes nesse mundo, Santo Agostinho responde: o sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Mas Kardec, muito curioso, era um homem da ciência, ele falou assim: mas essa máxima nós já sabemos, o que falta agora? E aí você vai ler em casa, irmã, depois. Né? Vamos ler o que Santo Agostinho, a receita que ele dá para nós, para sermos felizes nesse mundo. Mas a felicidade não é deste mundo, escreve o Eclesiastes, mas a felicidade começa nesse mundo. É nesse mundo que nós nos preparamos para a felicidade. É nesse mundo que nós vamos nos harmonizar. É por isso que a segunda parte da doutrina espírita é ciência. Quando chega na ciência, nós vemos que todos os organismos do planeta, filosofia,
Ciência é a segunda parte da divisão da doutrina espírita. Nós vimos que todos os organismos do planeta Terra, vivo, tudo que é vivo no planeta Terra, tem um material genético. Esse material genético é chamado de DNA. Todos nós já ouvimos falar no DNA. Talvez tenhamos esquecido do palavrão ácido desoxirribonucleico, né, que é o DNA, que é aquela molécula helicoidal que foi descoberta na década de 50, provando a origem de todos os seres vivos da Terra. Que o grau máximo que nós chegamos é o grau de homem, é o grau de espírito imortal. Nunca morreremos. Isso é fascinante, né? Saber que nunca vamos morrer, que o sofrimento um dia vai acabar, que aqui na Terra nós somos biógrafos, todos nós estamos escrevendo um livro, porque depois que surgiu esse livro, o segundo livro qual foi? O livro dos médiuns. O terceiro livro qual foi? O Evangelho segundo o Espiritismo. O quarto livro qual foi? O Céu e o Inferno. E Kardec fecha com chave de ouro quando ele traz a Gênese, o mais completo trabalho a respeito da criação, o mais completo trabalho a respeito do universo, um livro que tem que ter inteligência para ler. Mas inteligência não é inteligência material, é inteligência do espírito. Tem que ter o coração aberto para conseguir compreender a Gênese, porque realmente é um livro científico. Então, filosofia, filosofia, ciência, e o segundo ponto e o terceiro ponto é dividido em religião. Não é? Religião é o caminho mais fácil que nós vamos encontrar para chegarmos a ver Deus. E nós sabemos que Jesus era médium, mas era médium de quem? Era médium de quem? Chico Xavier era médium de quem? Era médium dos espíritos, não é? Era médium que os espíritos traziam informação. Mas se Jesus, na questão 625, Kardec interroga as entidades superiores, perguntando qual é o ser mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e de guia. E todos os espíritos foram unânimes em responder: Jesus. Jesus é o personagem da história da Terra que mais bibliografia existem em seu nome. Apesar de que existem bibliografias que tentam derrubar a sua grandeza e bibliografia que exaltam, né, a grandeza de Jesus. E não precisa de bibliografia para exaltar a grandeza de Jesus, porque podemos sintetizar todo o ensinamento de Jesus no ensinamento moral. No ensinamento moral. E quando ele traz para nós, aqui no Livro dos Espíritos, as leis morais, ele não deixa nada a desejar para nós. Quando ele trata das leis morais, ele vem também mexer com a liberdade suposta que nós temos. Não é? Muitas vezes nós falamos assim: eu sou livre, eu tenho liberdade de fazer o que eu quero. Nós, as mulheres, aqui no Brasil, se alguma mulher, me respondam, quiser andar de biquíni aí na rua, ela pode andar de biquíni aí na rua? Não. Ela pode? Não. E aí? Qual a opinião? Não, poder pode, mas vai ser criticada, né? Pode. Vamos falar gracinhas para ela. Agora, lá no Irã, a mulher pode andar de biquíni? Não pode. Nem o rosto lá de fora. Nem o rosto lá de fora. Então, vê que a lei... Outro dia eu estava fazendo uma palestra aí, alguém perguntou assim para mim. Mas como é que você vai exemplificar a lei de Deus? Como que você exemplifica a lei de Deus? Você está falando que existe lei da terra, eu conheço a lei da terra, né? Como Nicodemos foi perguntar para Jesus, Jesus falou para ele: poxa, você conhece as leis da terra e não consegue compreender o que eu estou falando do mundo espiritual? E nós estamos tentando aprender as leis da terra, que ainda precisamos de leis para seguir, e precisamos também seguir as leis espirituais, as leis divinas. Veja bem, quando nós jogamos algo para o alto e algo cai, é lei de quê? Lei da gravidade. Quem inventou a lei da gravidade?
Ai. 4 letras. Não. 4 letras. Não. Deus, Isaac Newton, todo mundo atribui a Isaac Newton, né? Isaac Newton não inventou lei nenhuma, foi ele que inventou a lei, ele que falou, vou criar a lei da gravidade. Não criou a lei da gravidade, porque ele não pode criar a lei da gravidade, né? É muito mais fácil acreditar em Deus do que não acreditar. Porque o que nós vemos, o que nós pegamos, nós falamos assim, bem, essa mesa foi criada pelo homem, foi feita pelo homem. Essa planta aqui foi feita pelo homem. Mas e as plantas que estão aí fora? São feitas por quem? Quem é que faz? Né? Quem é que dá o sopro da vida? Né? Do pó, o homem foi feito do pó, do barro, e Deus soprou em suas narinas e deu-lhe o fôlego da vida, deu o espírito, né? Deu o espírito imortal. E esse espírito mortal, ele acha que tem liberdade plena para tudo. Ele acha que pode fazer tudo. E muitas vezes nós falamos isso, né? Eu sou livre, eu posso fazer o que eu bem quiser. E nós temos aqui 8 questões que Allan Kardec interroga as entidades superiores, mostrando para nós se nós temos essa liberdade ou em que momento da nossa vida nós podemos ter uma liberdade plena, né? Ou uma liberdade quase 100% plena. Que momento a gente deve ter a liberdade plena? Qual é o momento que a gente tem a maior liberdade na nossa vida? Liberdade, alguém pode me ajudar? Liberdade de quê? Liberdade de pensar. A gente pode pensar no que quiser e ninguém pode entrar no seu pensamento. O conhecimento, ninguém pode tirar o seu conhecimento. Eu ultimamente tenho feito palestra e não gosto de falar. Terminamos o nosso trabalho, porque o trabalho de Jesus não termina. O trabalho, os ensinamentos de Jesus são imortais. E os ensinamentos de Jesus nós levaremos para as outras vidas. E Kardec questiona os espíritos, na questão 843, ele pergunta: tem o homem livre-arbítrio de seus atos? Tem o homem livre-arbítrio de seus atos? A resposta dos espíritos: pois que tem liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar, né, a de trabalhar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria apenas uma máquina. Nós seríamos fantoches. Algumas pessoas na Terra são fantoches dos espíritos. São fantoches dos espíritos, porque os espíritos, ele interroga as entidades superiores perguntando se os espíritos agem sobre a nossa vida. E o que os espíritos respondem? Muito mais do que vós imaginais. Se duvidar, faz de verdadeiro fantoche. Mas que espírito nós estamos atraindo para perto de nós? Que espírito nós temos perto de nós? Alguém gosta de ficar perto de pessoa antipática? Não. Ontem eu estava no local, tinha um colega antipático, eu falei assim para ele: você é muito antipático, viu? Falei para ele: você é muito antipático, você gosta de ser antipático? Falei: você gosta de ser antipático? Ele falou: não. Eu falei: então seja simpático, não faça brincadeira desagradável, sabe? Mas nós somos assim, ainda somos melindrados, né? Se alguém fala para você... isso eu posso contar, acho que ainda não contei aqui, ele já sabe, né? Ele me acompanha sempre, meu fã, meu segundo fã. Meu primeiro fã é o Lucas, né? O meu segundo fã. Se alguém falar assim pra você: camisa bonita, né? Que camisa bonita. Pronto, virou um uniforme essa camisa. Porque eu tô vindo aqui hoje com essa camisa, então nem vocês não sabem que essa camisa é um uniforme espírita. Né? É meu uniforme espírita, porque alguém falou pra mim que ela ficava bem em mim, a camisa. Mas se alguém diz assim: que camisa feia, virou inimigo. Fulano vai engolir as palavras dela, vai ver o que vai fazer. Quando tiver com uma roupa feia também eu vou descontar. Né? Mas se é um brinco bonito, se é uma camisa bonita, se é uma blusa bonita, vira um uniforme, porque nós ainda somos melindrados, né? Ainda somos crianças infantis, ainda estamos aprendendo a perdoar, ainda estamos aprendendo a conciliarmos com os nossos adversários, né? E Jesus recomenda: concilia-te com o teu adversário enquanto está lado a lado com ele, para o teu adversário não lhe entregar ao juiz, o juiz lhe entregar ao ministro da justiça e você ser encarcerado até pagar o seu último centavo. O meu filho falou assim, aqui, sentado aqui:
Não vai falar aquela piadinha do relógio não, né? Vou falar, eu tenho que falar a piadinha do relógio, porque relógio obsediado é a pior coisa. Relógio obsediado, ele já começa a avisar, olha, faltam 10 minutos, tem que dar passe nesse relógio. Aí, meus irmãos, veja bem. Do livre-arbítrio, questão 844. Do livre-arbítrio, goza o homem desde o nascimento, né? A criança tem essa liberdade total, da liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula, é a liberdade que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades, estando seus pensamentos em concordância com a sua idade, reclama a criança, aplica o seu livre-arbítrio aquilo que lhe é necessário. Às vezes a mãe não tem que deixar o filho se machucar. Ela fala um monte de vezes, não faz isso, não põe o dedinho aí na tomada que você vai ganhar um choque. Não é? Aí você vai lá e tira a mãozinha dele, não põe a mãozinha que você vai ganhar um choque. Mas ele vai lá querer, aí deixa ele ganhar um choque. Vai ganhar um choque e vai aprender que nunca mais vai passar longe. Né? Não chega perto do fogo porque aí queima. Né? E ele está lá, e quando encosta a mão na panela, queimou. Não chega perto do ferro. Então a gente tem que ter o quê? A gente tem liberdade, mas uma liberdade parcial. A liberdade que nós temos é a liberdade do espírito. Assim mesmo, mesmo a liberdade do espírito é compatível com o seu grau moral. Porque se nós lembrarmos daquela passagem do rico e do Lázaro, nós vamos ver que havia um homem rico que se vestia de fino linho e comia do melhor alimento. E havia também um pobre homem que jazia na sua porta e o corpo encontrava-se cheio de chagas. Os cães vinham lamber-lhe as feridas. E ele aguardava que a comida do rico fosse jogada fora para que ele pudesse se alimentar, porque ele não tinha estrutura física de conseguir a manutenção do seu alimento. E aconteceu que aqueles dois homens morreram. O rico foi para o Hades. Está lá, contado por Jesus. O rico foi para o Hades e o pobre foi para o seio de Abraão. Quando o rico chega no Hades, está no Hades, ele olha lá para cima e fala assim: Pai Abraão, tenha piedade de mim, tenha misericórdia de mim. Peça a Lázaro, olha Lázaro como está bonito, peça a Lázaro que molhe a ponta de seu dedo para refrescar minha boca, que eu estou nessa chama, nessa tormenta. E pai Abraão diz para ele, né? Filho, você já teve todos os seus bens na terra. E Lázaro, o que teve? Só miséria. Não é? Lázaro só teve fome, só teve dor, só teve doença e sofreu com resignação, nunca reclamou de nada. E você nunca olhou para ele, e sem contar que há uma distância muito grande de quem está aqui não pode passar para aí e quem está aí não pode passar para aqui. Não é? Então, o espírito também ele não pode ter liberdade. Ah, eu tenho liberdade. Olha, muitas vezes acontece conosco. Acordamos, tive um sonho tão bom que eu não queria acordar. Não já aconteceu isso com alguém? Tive um sonho tão bom que eu não queria acordar, eu queria ficar naquele local. Por quê? Porque nós temos a liberdade de conhecer mundos felizes. Nós vamos para moradas mais felizes. Aí chega na hora de voltar, a gente não quer voltar. O espírito não quer voltar. Aí os irmãos falam. Meu filho até falou isso uma vez, que ele esteve num local tão bom que ele não queria voltar, mas apareceu meu pai falando, não, você tem que ir. Você tem que voltar para lá, para continuar. Porque se a gente vai para um lugar bom, a gente não quer sair mais do lugar bom. A gente quer ficar naquele lugar bom. E todo mundo almeja o melhor. Né? Todos nós já desejamos o melhor. Todos nós já... O mundo que está atravessando agora de provas e expiações para regeneração, a regeneração não vai ser o mundo dos beijinhos e abraços. Mas os espíritos afirmam para nós que não terá mais guerra. E quando Chico Xavier foi interrogado, foi questionado, Chico, será que agora no terceiro milênio a humanidade consegue chegar no mundo de regeneração? Aí o Chico falou, levando em consideração
que o mundo de regeneração é até 2999, né, pode ser que a humanidade consiga. Né, não tem uma data exata, né, mas nós temos que acelerar. Nós não podemos criar obstáculo para o progresso. Tem aquele ditado: se você não pode ajudar a pessoa, também não atrapalha a vida dela, né? Não põe pedra no caminho dela, não tira a esperança de vida dela. E Kardec continua interrogando os espíritos. Não constituem obstáculo ao exercício do livre-arbítrio as predisposições intuitivas que o homem traz consigo ao nascer? A resposta dos espíritos: as disposições instintivas são as do espírito antes de encarnar, conforme seja este mais ou menos adiantado, eles podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, de que será secundado pelo espírito que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Querer é poder. Ele termina com essa frase. E vamos acelerar um pouquinho com a outra questão. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? E se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? A resposta: é inegável que sobre o espírito que pode embaralhar-se as manifestações. Daí vem que nos mundos em que os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, o instrumento não dá faculdade. Além disso, cumpre se distinguam as faculdades morais das intelectuais. Tendo o homem o instinto do assassínio, seu próprio espírito é, indubitavelmente, quem possui esse instinto. Então nós somos o que somos, né? O que nós desejamos é o que nós somos. Por isso que nós temos que começar a exterminar toda essa mazela do nosso corpo, porque nós somos sementes de anjos, nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós temos o quê? O ácido desoxirribonucleico de Deus. Nós temos o DNA de Deus. E o que é o DNA de Deus? Amor, perdão, caridade, tudo isso está lá na molécula do Espírito. Já está na molécula do Espírito. Essas mazelas, egoísmo, vaidade, inveja, são hábitos que nós adquirimos no decorrer da vida. Então, rapidamente, é indubitavelmente quem possui esse instinto e quem lhe dá. Não são os órgãos que dão. Semelhante ao broto, e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de premunir contra o mal. Nisto é que incorre em falta, porquanto assim procede por vontade sua. A semente, meus irmãos, ela já está preparada. A semente do jatobá, que é uma das maiores árvores, né, é uma semente bem pequena, mas ali já está contida, ela já está preparada e no momento oportuno ela vai germinar. E nós somos essa semente do jatobá. Nós estamos na fase intermediária do espírito. Nós passamos pelas fileiras primitivas, entramos nas fileiras da consciência, temos o instinto
que nos faz viver, e temos o que os animais não têm. Nós temos o instinto, os animais têm instinto, as plantas também têm instinto, diferente do que se pensa, que planta não tem instinto, planta tem instinto. Tanto tem instinto que, estudando a botânica, a gente vê que existem plantas que liberam toxinas na terra para inibir o crescimento das outras. Então ali já tem uma sementezinha brotando, né, da inteligência. E quando chega no reino animal, começa o desenvolvimento do amor. E quando chega no reino hominal, esse reino do amor já eclodiu, já não tem mais desculpa. E aí, meus irmãos, nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda teríamos aqui questão, só vou ler essa última questão, 847, vai ficar faltando 48, 49 e 50 para nós lermos em casa. Que todos têm o livro dos Espíritos, mesmo a irmã. A irmã falou que não tem, então ela não vai sair sem o livro dos Espíritos. Ninguém falou mais, então é só ela que vai levar esse presente. Ninguém falou mais, ó. A aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio. Quer dizer, nós vemos aí pessoas que sofrem deficiências mentais graves, não vemos? Pessoas com deficiência mental grave. O meu amigo que é evangélico, eu falei assim para ele: poxa, eu tenho uma parente que ela fez 10 abortos, agora ela é evangélica, agora ela fala que está salva. Aí eu falei assim para ele: e esses 10 espíritos que teriam que nascer e ela impediu? Porque ela teve liberdade, não teve liberdade de escolher? Ela fez aborto, ela foi com os pés dela, a clínica de aborto, fez aborto. Parente minha, né? Uma pessoa muito boa. Isso daí não significa que a pessoa seja má. A pessoa era ignorante, não tinha conhecimento, mas ela tinha um sentimento de culpa tão grande, igual a Elba Ramalho assume que fez um aborto na vida, tem um sentimento de culpa tão grande. Eu fico imaginando assim, imagine 10 abortos, né, que essa minha irmã fez. Ela fez 10 abortos, hoje ela está na igreja, ela está salva, conheceu a doutrina espírita, mas se afastou, não era espírita e foi para a igreja. Aí eu falei para esse meu amigo evangélico: e esses 10 espíritos, o que ocorre com eles? Automaticamente eles já estão salvos, já estão no reino dos céus, porque eles não fizeram nem bem nem mal. Eu falei: então era melhor ser aborto, era melhor não ter nascido. Se o mérito é dessa forma, é melhor não nascer, é melhor morrer em eternidade, porque você não precisa passar pelas vicissitudes, pelas provas da vida. E Kardec diz para nós que todos nós estamos escrevendo um livro, todos nós. Quando ele trata das causas atuais das aflições, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro do organograma, ele diz para nós: das duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem distintas que importa distinguir uma da outra. Uma tem causa na vida presente e outra fora desta vida. Remontando-se os males da humanidade, reconhecer-se-á que a maior parte são consequência do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder? Quantos são infelizes, quantas uniões, quantos casamentos infelizes, porque resultaram de um cálculo de interesse e vaidade, na qual o coração não tomou parte alguma. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e do excesso de todo gênero. E Kardec, assim como Moisés, há 5.000 anos atrás, se preocupou com a família, quando ele diz assim também, na causa atual das aflições: quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que nele se desenvolvessem o germe do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, admiram-se com a falta de diferença de que são tratados por esses filhos. E Kardec dá um alerta: interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que nos torturam e vamos verificar que, na maioria das vezes, não poderíamos dizer:
se houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, eu não estaria em semelhante condição hoje. A quem então há de homem culpar pelas suas dores, pelas suas misérias, pelos seus infortúnios? O homem, ele, ao invés de achar que a culpa é dele próprio, ele primeiro culpa a má sorte, ele culpa a Deus, ele culpa o dinheiro, eu não tenho dinheiro, ele culpa a má fortuna, ele culpa a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. E nós vemos que os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável conjunto ao computo das vicissitudes da vida. Mas nós só conseguiremos evitar quando começarmos a desenvolver o sentimento moral e o sentimento intelectual, a inteligência moral e a inteligência intelectual, que deveriam caminhar juntas, né? Seria muito bom se o intelecto e o moral caminhassem juntos, mas muitas vezes a gente precisa voltar várias vezes, né? Como Chico, por exemplo. Chico era um homem que não tinha, aparentemente, a inteligência intelectual da terra, mas já é um espírito que já trazia a inteligência das outras vidas. E se nós estamos em sofrimento, meus irmãos, se nós não sabemos a causa do sofrimento, não encontramos nessa vida, tenhamos certeza que é da vida passada. E nada está perdido. Nenhuma ovelha será perdida. Nós temos tempo. Né? Mesmo após a noite do túmulo, o sol vai brilhar para todos nós. Vai brilhar para todos nós e nós vamos ter condição de reparar através de quê? Através do maior presente que Deus nos deu, a reencarnação. E o relógio já está pedindo para terminarmos, né, meus irmãos? Então, o fim é terrível, né? Falar, chegou o fim, né? Mas não é o fim, é apenas o início e vamos continuar esse estudo nas nossas casas, com os nossos familiares, fazendo o culto evangelho no lar dentro da nossa casa, participando dos estudos na casa espírita e abrindo o nosso coração verdadeiramente para Jesus, porque Ele realmente é o caminho, a verdade e a vida. Feliz daquele que conhece Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado a todos, obrigado à direção dessa casa, obrigado a quem convida, né, quem faz esse convite para nós, porque normalmente a palestra primeiro é para nós, não é? Primeiro é para nós, depois é para o público, né? Então, a orelha que é puxada, se alguém se sentiu com a orelha puxada, não foi meu intuito, tá bom? Se alguém se sentiu com a orelha puxada primeiro foi a minha, né? Primeiro foi a minha. Então, nós temos condição, sim, de melhorar a nossa vida. Joana de Ângeles diz que nós podemos ter raiva, ódio, rancor, mágoa. Fiquei muito feliz quando eu li isso que Joana falou. Só que nós não podemos manter esses sentimentos durante 24 horas do dia. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja presente nos nossos corações hoje e sempre, e que possamos ser, como diz São Francisco de Assis, se não podemos ser um raio de sol para iluminar o planeta, que sejamos um fóton de luz, porque basta um fóton de luz para iluminar as trevas. Muito obrigado a todos.